Boa tarde a todos que nos ouvem, eu sou Simone Bezerra e começa agora na Rádio UFSCar o programa Fala Docente, produção da UFSCar, entidade que representa os docentes da UFSCar e do Instituto Federal de São Paulo, em São Carlos. Na edição de hoje, vamos fazer um balanço das atividades de greve, mobilizações e assembleias que movimentaram a terceira semana de greve dos docentes nos 4 campi da UFSCar. Semana agitada também em Brasília, com o governo pressionando os professores de universidades e institutos federais a aceitar uma proposta que não atende à pauta da categoria e que dá 0% de reajuste salarial em 2024. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio, e o Fala Docente está no ar. A semana começa tensa. É que o governo Lula disse aos professores do ensino público federal na última reunião que não aceitará novas contrapropostas e reforçou que a reunião convocada com os docentes para hoje, segunda-feira, dia 27, seria apenas para assinatura do termo de acordo e não para a continuidade do processo de negociação. A informação, claro, foi muito mal recebida pelo ANDES, Sindicato Nacional, que afirmou que o governo federal coloca taxativamente sua intransigência em negociar a pauta das trabalhadoras e trabalhadores da educação. A professora Fernanda Castellano Rodrigues, presidenta da UFSCar, esteve em Brasília na semana passada e participou entre os dias 20 e 24 da mobilização das entidades da educação federal e também das atividades do Comando Nacional de Greve do ANDES e nos conta como foi. Na segunda-feira houve reuniões de alinhamento da agenda da semana. Na terça-feira houve uma marcha em defesa da educação pela manhã, com a presença de estudantes, técnicas e técnicos administrativos e docentes que estão em greve das universidades e institutos federais. Neste momento nós temos 60 das 69 universidades federais em greve. O movimento ocupou a esplanada dos ministérios e caminhou até o Ministério de Gestão e Inovação, MGI, onde pela tarde aconteceu a reunião setorial de negociação com a categoria de técnicas e técnicos administrativos. Por outro lado, o MGI está pressionando demais a categoria docente e o ANDES, Sindicato Nacional, com relação à reunião que vai acontecer no dia 27 de maio. Isso porque o MGI diz que as negociações terminam e que esse é o dia de assinatura do termo de acordo de uma proposta que foi apresentada no dia 15 e que ainda está sendo avaliada pela categoria docente nas seções sindicais, sindicatos de base. De parte do Sindicato Nacional, se acredita que é inadmissível que o governo simplesmente encerre a negociação, diga que não vai aceitar a contraproposta e unilateralmente decida sobre o fim de um processo que nós acreditamos que está em plena vigência, né? Nós temos uma mobilização docente muito intensa, nós temos 60 universidades em greve, nós temos docentes, técnicas e técnicos e estudantes de graduação e pós-graduação se manifestando, se mobilizando em defesa da carreira, da reestruturação das carreiras, em defesa da recomposição salarial e principalmente em defesa da recomposição orçamentária das universidades. E sobre esse último ponto especificamente, o governo não fez nenhuma proposta nas mesas de negociação. Então a perspectiva é a de que a mobilização continua. No dia 27 ocorrerá para a categoria docente essa reunião, mas nós estamos bastante pessimistas também com relação a chegar a um acordo já no dia 27, principalmente por conta da intransigência do governo em não conceder nenhum reajuste em 2024 e principalmente agora com essa espécie de ultimato querendo encerrar a negociação e dizendo taxativamente que não vai aceitar a contraproposta. Isso é inadmissível num governo democrático, num governo popular, num governo eleito pela classe trabalhadora. E na última quinta-feira, dia 23, as professoras e professores reunidos em Assembleia Geral presencial, realizada pela UFSCar,
nos 4 campi da universidade avaliaram e discutiram a proposta apresentada pelo governo na mesa de negociação do último dia 15 de maio e, com ampla maioria, votou pela rejeição da proposta do governo e a continuidade da greve, como nos explica o professor André Farias de Moura, primeiro secretário da Dufescar. A pauta única era discutir a proposta que o Ministério de Gestão e Inovação, o MGI, apresentou no último dia 15. E discutir também o fato de que o governo está pressionando, está em alguns casos dando até um tom de ultimato, dizendo que na segunda-feira essa proposta tem que ser assinada e que não existe mais margem para negociação. Bom, primeiro de tudo, nós entendemos que quem decide se a negociação acaba ou não é a categoria, é a base. Não é possível unilateralmente o governo dizer que acabou a negociação. Mas isto posto, nós levamos para a Assembleia a seguinte situação. Nós sequer tínhamos uma proposta na mão. O que o governo nos mandou foi um PowerPoint, um conjunto de slides, 10 slides, com pouca ou nenhuma informação sobre a proposta. Nós não recebemos, apesar do Andes ter insistido, o Sindicato Nacional ter insistido várias vezes junto ao MGI, não é que nós gostaríamos, nós precisamos ter a minuta da proposta, com o detalhamento, com as tabelas, com todos os valores, todas as informações por escrito, antecipadamente. Então, foi considerado pela Assembleia como inconcebível se discutir e se aprovar uma proposta que nós não sabemos o real teor dela. E essa discussão, tivemos várias falas nesse sentido, todas as falas foram no sentido de condenar a proposta, ou condenar a forma ou o método, porque essa forma de conduzir a negociação, realmente isto incomoda profundamente a categoria. Não é assim que se negocia, não é assim que se deveria negociar. E o próprio conteúdo, mesmo se nós fôssemos analisar o conteúdo não era aceitável. É uma proposta ruim, é uma proposta que mistura duas coisas que não deveriam estar no mesmo lugar. Uma coisa é recomposição salarial, a outra coisa é carreira, é reestruturação de carreira. Temos insistido que não se discute carreira no afogadilho da greve. Greve, todos nós queremos que a greve termine logo. Greve tem que ser rápido. Discussão de carreira, reestruturação de carreira, não. Não é uma discussão que se faz em poucas semanas. Não se atinge maturidade, amadurecimento para isso. Inclusive, algumas falas na nossa Assembleia levantam outra questão fundamental. Carreira não é uma decisão do governo federal, não é sequer o Ministério da Educação que diz o que é importante numa carreira. Localmente, as universidades, exercendo a sua autonomia, são elas que têm que dizer o que é carreira. Então, essa discussão tem que ser feita a posteriori, tem que ser feita com calma, tem que haver uma mesa de negociação. Também não fala nada a proposta do governo com relação a outras pautas. Não fala sobre, por exemplo, a recomposição orçamentária das universidades. Claro, a recomposição orçamentária diz respeito à gestão, diz respeito ao Andifes, mas nós, enquanto pessoas das universidades, não só da UFSCar, mas de todas as universidades, todos os institutos federais do Brasil, nós não temos condições de trabalho adequadas hoje, então a pauta salarial, por mais importante que seja, ela não esgota a nossa pauta. Nós precisamos de condições de trabalho e isso passa pela recomposição orçamentária. É outra situação dessas que não se deve discutir no afogadilho da greve. Não é com pressa que se resolve isso. Nós precisamos que haja uma mesa permanente em que se discuta com a comunidade acadêmica o financiamento da vida universitária em sua totalidade. Um ponto que foi levantado, inclusive, é o da permanência estudantil. O PENAES, ele existe, a legislação já determina que nós devemos dar condições de acolhimento para os estudantes que necessitam desse acolhimento social, e nós não temos como fazer isso com contingenciamento financeiro. Enfim, de uma maneira geral, a votação foi expressiva. Nós tivemos 149 votos contrários à aprovação da proposta do governo, apenas 33 favoráveis à proposta do governo, e na sequência todas essas questões foram colocadas, a pauta salarial foi votada, nós votamos por uma proposta
um pouco diferente da proposta do Sindicato Nacional. É claro que nós vamos encaminhar isso para o Comando de Greve Nacional, e o que nós fizemos, os mesmos 22,7%, que é o índice que o Diese estimou, que repõe nossas perdas passadas, esse índice, o Andes estava propondo valores começando com 7,06% agora em 2024, 9% em 2025 e 5,16% em 2026. O que nós propusemos é algo um pouco menor agora e espaçando um pouco mais o restante. Então seria 3,5% agora em 2024, 9% em janeiro de 2025 e 8,77% em maio de 2026. Chega no mesmo lugar, chega nos 22,7%. E deixando claro que nós não estamos discutindo carreira, não nos moldes que o governo está fazendo, até porque da forma como está sendo feita, sem a participação do Ministério da Educação, é estranho. Nós estamos discutindo tabelas salariais e isso não é carreira. Carreira não se restringe a discutir porcentagens, steps, níveis como números. Carreira é muito mais amplo do que isso. Foi uma assembleia com debate muito intenso, um debate vivo de ideias, e que prevaleceu esse entendimento da categoria aqui na UFSCar, de que nós não entendemos que a negociação acaba. Nós vamos dizer isso claramente para o governo, que segunda-feira não é para assinar. Segunda-feira nós vamos dizer que não concordamos com a proposta, que a proposta é pobre, que o método utilizado pelo governo na negociação é inadequado e que nós estamos apresentando contraproposta através do nosso Sindicato Nacional. Também na quinta-feira, dia 23, em assembleia realizada pelo Sintufiscar, os técnico-administrativos da UFSCar decidiram manter a greve iniciada em março pela categoria. Os servidores reclamam da falta de reajuste em 2024 e dizem que a proposta apresentada pelo governo não distingue as categorias e aumenta a defasagem. Olá pessoal, eu sou a Vânia Gonçalves, sou coordenadora geral do Sintufiscar e nós fizemos uma assembleia da categoria para avaliar a contraproposta do governo que foi apresentada na mesa do dia 21 de maio. A nossa categoria está em greve desde 11 de março e já tivemos 2 reuniões com o governo e essa última a gente tinha uma expectativa que que o governo avançasse um pouco mais na proposta apresentada. Foi muito decepcionante, o governo veio para a mesa oferecendo com reajuste zero para 2024 e sem atender os principais pontos que a categoria pleiteia, que é uma reestruturação dentro da carreira e um reajuste maior para pelo menos para 2025 e 2026, né? A nossa proposta original tem um impacto de 7 bilhões e a gente ficou muito frustrada quando o governo não chegou nem na metade do valor da proposta original. Inclusive, o Comando Nacional de Greve desceu a orientação de continuidade do movimento e rejeição da proposta e por unanimidade na nossa Assembleia, após analisar aí todos os impactos e toda a proposta detalhada do governo, por julgar ela insuficiente, ela não é nem razoável, ela é extremamente irrisória, né, para poder atender as demandas. Então a Assembleia aprovou, uma Assembleia muito grande, bem representativa, aprovou por unanimidade a rejeição da proposta e a continuidade da greve. A gente está construindo uma contraproposta para apresentar para o governo, para que a gente possa conquistar as nossas demandas e as nossas pautas. Você está ouvindo o Fala Docente, programa da UFSCar que vai ao ar toda segunda-feira às 4h30 da tarde na Rádio UFSCar e que também está disponível nas plataformas digitais da ADUFSCar. E os campi da Universidade Federal de São Carlos têm recebido uma série de atividades. É que os comandos de greve das 4 categorias têm realizado agendas unificadas. Na semana passada, por exemplo, no Campo São Carlos, aconteceram saraus, oficinas de escrita, feira do livro, aula pública e uma roda de samba que teve como tema saberes confluentes e a memória afrodiaspórica. Fez-se a alegria, glória do céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Eu
Eu sou Eduardo Conegundes de Souza, professor do Departamento de Artes e coordenador do projeto Prática de Samba, Música, Memória, Presença e Sociabilidade. Professor, tivemos um momento muito especial que envolveu música, envolveu política, envolveu debate, envolveu falar sobre direitos, envolveu ancestralidade. Foi uma roda de samba muito especial dentro dessas atividades de greve propostas pela Dufiscar, né? Eu entendo que sim, eu acho que a presença principalmente muitos estudantes, professores também, eu acho que deviam ter técnicos presentes também. E foi um momento, como eu disse várias vezes durante a roda, um momento de encontro a partir de uma outra forma, né, de sociabilidade, que é rara, vamos dizer assim, dentro da universidade, em que a gente pode se encontrar para se expressar a partir de outras referências, né? Referências culturais e a partir das nossas matérias expressivas humanas que nos tornam humanos, que é isso, cantar, falar a partir de um texto poético e de ver o mundo a partir dessa relação estética também, né? Então a universidade precisa muito disso também. Inserir isso dentro de uma atividade de greve, num momento como esse, é extremamente importante. A gente está necessitando desses momentos do encontro e da presença, né, e da troca a partir disso, da memória e dos referenciais da nossa cultura, porque a gente está se encontrando muito a partir só dos referenciais econômicos e da produção, daquilo que a gente precisa produzir dentro da universidade. E o momento da celebração da vida, da festa, também é um momento importante, né? A festa como esse lugar de cantar coletivamente e de nos reconhecer enquanto seres humanos que compartilham desses aspectos, né? Vamos conversar com o professor Marcos Soares, vice-presidente da Dufiscar. Professor, aqui na tenda montada na Praça da Bandeira, em frente à sede da Dufiscar em São Carlos, tivemos uma série de atividades de greve que movimentaram os docentes. Foram atividades culturais, foram atividades políticas. É importante esse tipo de atividade para unir os docentes. Para a sua análise nesse sentido? Eu acho que mais que importante, é fundamental para a gente pensar, primeiro, atividades da greve, manter a comunidade unificada, é uma greve unificada, estudantes, TAs e professores e professoras. Então a atividade ela tem esse caráter, né, de manter vivo o movimento. Agora, o conteúdo das atividades tem a sua importância em si mesmo, quer dizer, exaltar a cultura nacional, as atividades artísticas, o samba e eventos que possam promover essa aproximação dessa diversidade que é um campus universitário, das pessoas e dos corpos que vivem a universidade e um campus universitário. Então são atividades fundamentais por esses dois aspectos, né? Manter a luta ativa e manter a comunidade junta, como ela pode e deve ser, mesmo em momentos de não greve. A gente espera que a greve, inclusive, traga também esse aspecto de unificação das atividades e das pessoas que aqui vivem o seu cotidiano, o seu dia a dia, trabalham, vivem, estudam e possam conviver com essa forma de fazer política através da arte, a arte entendida como uma ação, uma visão, uma leitura de mundo e um posicionamento diante desse mundo que a gente vive. É seguramente fazer política através da arte, sim. E diante da difícil situação enfrentada pelo estado do Rio Grande do Sul, o ANDE, Sindicato Nacional e as entidades da educação em greve se reuniram com representantes dos movimentos sociais MAB, MPA e MST para definir melhores formas de atuar neste momento. Após a avaliação, foi definido que os esforços serão direcionados para doações financeiras aos movimentos sociais que estão atuando diretamente no território, sendo eles o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA,
e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Para saber como doar, leia o informe disponível no site da Adufiscar. Lembrando que o Sintufiscar também está realizando ação solidária em benefício das vítimas e é ponto de arrecadação de roupas, itens de higiene pessoal, sapatos e água. E na próxima quinta-feira, às 16h30, não deixe de ouvir aqui na Rádio Fiscar o programa Saúde e Trabalho, realizado pelo Comitê de Saúde Docente da Adufiscar. A proposta é ampliar o debate das questões relacionadas à saúde da comunidade universitária, toda quinta-feira, 16h30, aqui na Rádio UFSCar. Já fez sua declaração do imposto de renda? Lembrando aos docentes, usuários dos planos Unimed São Carlos, Unimed Araras, Apvido Odonto e Uniodonto Sorocaba, que o demonstrativo de pagamento para o imposto de renda já está disponível no site adufiscar.org.br. Basta acessar e lá tem o passo a passo de como baixar os comprovantes. Se precisar de ajuda profissional para fazer a declaração, a Adufiscar possui convênio com o Escritório de Contabilidade Marta Rodrigues Valério, de São Carlos, que oferece desconto especial às associadas e associados e dependentes que realizarem sua declaração do imposto de renda. Os atendimentos podem ser feitos de forma presencial ou remoto. Associadas e associados de todos os campi recebem desconto. Quem se interessar, basta entrar em contato diretamente pelos telefones 16 3376 0032 ou por e-mail martavalerio@gmail.com. Nas dicas culturais, destacamos a exposição Lígia Clark, que não é apenas uma mostra, é uma experiência imersiva que convida o público a interagir com as obras de uma forma profundamente pessoal e sensorial. Clark, conhecida por sua busca incessante por novas formas de expressão, desafia nossas noções tradicionais de arte ao propor que a obra se complete não somente pela visão, mas também pelo toque e pela participação ativa do espectador. A exposição está na Pinacoteca de São Paulo, que é acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. A exposição segue até o dia 4 de agosto na Pinacoteca, que fica na Praça da Luz. E para encerrar esta edição do Fala Docente, a gente fica com mais um samba que fez parte do repertório da roda de samba realizada dentre as atividades de greve no campus São Carlos. Até semana que vem. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba. Eu era menino, segue, eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Mamãe fez uma promessa, me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo, ouviu-se a voz de festeiro no meio da multidão. Menino preto não sai aqui nessa procissão, mamãe mulher decidida, alçando o peito de perdão, jogou minha asa fora e me levou pro barracão. Lá no barracão